Oi gente, meu nome é Laura, sou uma das monitoras de vocês nesse período. Vou gravar essa monitoria para vocês destacando os aspectos principais da boca, da língua, dos dentes e das glândulas salivares. Vou tentar ser rápida, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente vai falar da anatomia externa da boca, então correlacionando com o lábio superior e com o lábio inferior. Então, primeiro de tudo são as comissuras, que são os pontos de encontro dos lábios, e cada uma, quer dizer, a gente tem duas, né? Uma em cada ângulo da boca, próximo do ângulo. A rima bucal é o espaço que existe entre o lábio superior e o inferior. Então, é a abertura da boca propriamente dita, assim, porque é através dela que o meio externo pode se comunicar com a cavidade oral. Os freios eu vou falar mais pra frente. O filtro é essa depressão no sentido vertical que existe entre o nariz e o lábio superior. E os sulcos, que são depressões no sentido horizontal. Então, assim, a gente vai ter um sulco nasolabial, que fica aqui entre o lábio superior e o nariz, e um sulco lábio-mentoniano, que fica entre o mento, que é o queixo, e o lábio inferior. E a irrigação dos lábios é feita pelas artérias labiais, que são ramos da artéria facial, e a inervação é feita pelos nervos pelas ramificações do trigêmeo, então maxilar e mandibular. Daí a boca, a gente vai dividir ela em duas partes. A primeira parte é a cavidade oral, que vai ser delimitada anteriormente e lateralmente pelas arcadas dentares, superiormente pelo palato duro e posteriormente pelo istmo das fauces. E o vestíbulo da boca, que é esse espaço que é semelhante a uma fenda, que vai ficar entre os dentes, a gengiva e a bochecha. Então, ele vai se estender por toda a arcada dentária, tá bom? E as bochechas, elas têm vários componentes. Componente muscular, tem participação dos músculos da mímica facial e da mastigação. Então, de parte de mímica facial, a gente vai ter o bucinador, que vai ser perfurado pelo ducto parotídeo, e o risório. Enquanto que no componente da mastigação, a gente tem aqui do ladinho o masseter, tá? A gente também tem uma quantidade de gordura ali na bochecha que se chama corpo adiposo de Bichat. Tanto que aquele procedimento estético que se chama bichectomia vem daqui, tá? O nome. Daí a gente também tem a parótida, que fica em cima do masseter. E pela parótida, a gente vai ter as ramificações do nervo facial. Então, a gente tem 5 ramificações intraparotídeas. A primeira aqui de cima é a temporal. Daí a gente tem a zigomática, a bucal, a marginal da mandíbula e a cervical. Além disso, a gente também tem artéria e veia facial passando por aqui. O palato duro é conhecido também como céu da boca, e a gente vai ter 2 ossos que vão compor. Então, os 2 terços anteriores vão ser formados pelo processo palatino do osso maxilar, enquanto que o seu terço posterior é pela lâmina horizontal do osso palatino, tá bom? Entre eles, a gente tem a rafe palatina, que vai juntar o lado direito com o esquerdo. A gente também tem o canal incisivo, ou fossa incisiva, pelo qual vai passar a artéria esfenopalatina e o nervo nasopalatino. E próximo à cavidade oral aqui, a gente vai ter a papila incisiva, que tá aqui nessa imagem em cima, tá bom? Além disso, a gente tem que saber que a gente tem a comunicação aqui superiormente com a cavidade nasal. Então, em cima do palato duro, a gente tem a cavidade nasal. Embaixo, a gente tem essa mucosa bem espessa, que é chamada de muco periósteo, tá bom? Eu trouxe essa correlação clínica, que é a fissura palatina, que é uma alteração congênita. Então, o bebê já nasce assim. E daí, ela pode ter diferentes graus de gravidade, que se estende, por exemplo, somente o lábio superior, pode acometer também o palato e pode acometer também a úvula. E o problema é que se a gente tem essa comunicação, o conteúdo que está na cavidade oral pode passar para a cavidade nasal, como eu mostrei aqui nessa foto de baixo. Daí o palato mole, ele é posterior ao palato duro. Tem vários músculos aqui que eu vou comentar, que tem importância na fonação e na deglutição. Então, a gente tem 2 músculos relacionados ao véu palatino. Esse de trás aqui, que é o tensor do véu palatino, e esse anterior, que é o levantador do véu palatino. Daí, no fundo da cavidade oral, a gente tem a úvula, né? E a úvula é formada pelo músculo palato-estafilino.
E a gente também tem dois músculos que vão formar os arcos palatinos. O anterior é chamado de palato glosso e o posterior, que está mostrado nessa foto, é o palato faríngeo, tá? E o que eu ia falar? Que a inervação deles, em linhas gerais, é feita pelos ramos faríngeos do nervo vago, exceto pelo tensor do véu palatino, que é inervado pelo mandibular. Ó, aqui nessa foto dá pra ver melhor os arcos palatinos. Então, o anterior aqui, formado pelo músculo palato glosso, e aqui o posterior, formado pelo músculo palato faríngeo. Entre eles, a gente tem a fossa tonsilar, em que fica a tonsila palatina, que é a amígdala. Agora, falando sobre a língua, ela é um órgão de musculatura esquelética, e a gente tem que saber as partes da língua. Então, a gente tem o ápice, as bordas do ladinho, o corpo e a raiz da língua. Daí, o que mais que a gente tem que ver? Que a gente tem esse sulco mediano aqui, e as demais estruturas eu vou falar agora. Assim, os músculos da língua, eles são vários, são divididos em intrínsecos e extrínsecos. Os músculos intrínsecos a gente não identifica tão bem na prática, mas o que acontece? A gente tem duas camadas longitudinais, uma superior e outra inferior. Entre as camadas longitudinais, a gente vai ter os músculos transversos e verticais. Agora, sobre os extrínsecos, eles são mais visíveis, assim, mais fácil de identificar. E o nome deles é em relação à origem e inserção, então é mais fácil de entender. Então, vamos lá. O gênio glosso, ele sai das espinhas genianas e vai para a língua, por isso ele tem esse nome. Ele tem esse formato parecido com um leque aqui, e ele é o principal componente da língua, tá bom? A gente tem também o estilo glosso, que sai do processo estiloide e vai para a língua. Então, é esse daqui. O io glosso sai do ioide e vai para a língua, então é essa faixa de músculo que tem aqui. E o palato glosso é do arco palatino que eu comentei anteriormente. E outra coisa que a gente tem que saber é as estruturas aqui do assoalho da boca. Então, o assoalho da boca é formado pelo músculo miloioide, que é o mais inferior. Depois, a gente tem o gênio ioide, que é esse aqui de cima, e o gênio glosso, que é o componente mais importante da língua, como eu tinha comentado. Daí a gente tem as papilas linguais, que são importantes para a gustação. Então, aqui no corpo da língua a gente tem as papilas fungiformes e filiformes. Na borda a gente tem as folhadas, e mais posteriormente a gente tem as papilas valadas. As papilas valadas, elas se estendem até essa região do sulco terminal, cujo forame central aqui é chamado de forame cego, tá? Ele é um remanescente embrionário que é importante para migração da glândula tireoide até a posição anatômica dela. E posteriormente ao sulco terminal, a gente tem as as tonsilas linguais, que são também aglomerados de tecido linfóide. Daí lembrar lá que a gente tem um anel de tecido linfóide na faringe, que é composto pelas tonsilas linguais, pela tonsila palatina e pela tonsila faríngea, que quando está aumentada é chamada de adenoide. Gente, a inervação da língua, então, ela é dividida em motora, sensitiva geral e sensitiva especial. A motora é feita pelo nervo hipoglosso, que é o 12º par craniano, e pela exceção do músculo palato glosso, que é inervado pelo vago. A sensitiva geral diz respeito à sensação de dor, e ela é feita pelo nervo mandibular, do trigêmeo. A sensitiva especial é a gustatória, então ela vai ser feita pelo nervo facial, enquanto que o nervo glossofaríngeo ele vai ter uma função de sensitiva geral e especial, nos 2/3 posteriores da língua. Falando sobre os dentes, então, a criança tem 20 dentes, que é a dentição decídua, e o adulto tem 32. A gente divide o estudo dos dentes em 4 quadrantes, 2 superiores direito e esquerdo e 2 inferiores direito e esquerdo também. E daí a gente tem que saber o nome certinho dos dentes, tá? Então, incisivo central, incisivo lateral, canino, daí a gente tem 2 premolares e 3 molares. Essa sequência, existem todos esses dentes em cada quadrante, tá bom? Daí a gente pode enumerar os dentes para facilitar a nomenclatura. Então, assim,
cada dente vai receber um número composto por 2 dígitos. O primeiro dígito vai falar em qual quadrante o dente está, e o segundo vai me dizer a posição em relação ao quadrante mesmo. Tipo, o primeiro é o incisivo central, o segundo é o incisivo lateral, o terceiro é o canino. Por aí vai. Daí eu coloquei aqui esses exemplos. Então, o dente 33, o que quer dizer? Tá no terceiro quadrante e na terceira posição. Então, é o meu canino inferior esquerdo, tá bom? Já o 17 tá me dizendo que tá no primeiro quadrante, na sétima posição. Então, primeiro quadrante, sétima posição. É o segundo molar superior direito, tá? Daí, a gente tem as faces dos dentes. A face mesial e distal diz respeito à distância da linha média. Então, a mesial tá mais perto e a distal tá mais longe. A lingual e a vestibular. A lingual está voltada para a cavidade oral e a vestibular para o vestíbulo da boca. E a oclusiva ou mastigatória, principalmente nesses dentes posteriores ao canino aqui. Então, a partir do primeiro premolar até o terceiro molar. Daí, sobre a estrutura dos dentes, a gente tem o esmalte, que reveste a coroa aqui. Que reveste não, mas tipo, está na porção visível, ou seja, na coroa do dente. A dentina, que é a porção inferior ou mais profunda em relação ao esmalte. Ela está mais suscetível à formação de cáries, porque é menos resistente e tal. Daí, na porção da raiz, que a gente não enxerga, a gente já tem o ossamento. E mais profundamente ainda, a gente vai ter a polpa do dente, em que vão estar as estruturas neurovasculares. Então, vasos e nervos alveolares, tá bom? Daí, pra terminar, eu vou falar um pouco das glândulas salivares, que, assim, a gente tem várias, mas as principais são as 3 primeiras aqui, tá? Mas não pode esquecer que existem outras. Então, a glândula submandibular é a maior produtora de saliva. Ela fica próxima ao ângulo da boca, aqui, ó, mostrando na primeira foto. E o conteúdo que ela produz vai desembocar ali na carúncula sublingual, que são essas estruturas ao lado do freio da língua, inervada pelo nervo facial. A parótida fica ali em cima do masseter. Ela produz cerca de 20% do total. E o ducto parotídeo, lembrar que ele perfura ali o bucinador e vai desembocar na boca ao nível do segundo molar superior, tá bom? Inervada pelo nervo glossofaríngeo. E a glândula sublingual fica aqui embaixo da língua, como o próprio nome fala. Ela produz de 7 a 8% do total, e o conteúdo dela chega na boca através de poros existentes aqui no epitélio sublingual, tá bom? Inervada também pelo facial. As outras glândulas, elas têm uma importância individual muito pequena, mas quando você olha em conjunto, elas produzem 10% do total da saliva, tá? Então, não dá pra esquecer que elas existem. Gente, aqui estão minhas referências. Espero ter ajudado vocês, e qualquer dúvida que tenha ficado, por favor, me chamem, tá? Não fiquem com dúvidas. E é isso, bons estudos!